Tá. Então, boa noite, né? Todos bem-vindos à nossa 6ª edição do Diálogos. Hoje a gente vai falar sobre agroecologia, caminhos do bem viver, caminhos para o bem viver. Essa reunião ela conta com a minha mediação, Amanda, e mediação da Catiane Machado. E a gente tem, como eu disse, né, em torno de 40 minutos para poder estar conversando. Quem quiser compartilhar experiências ou simplesmente ouvir. Eu vou passar a fala, então, para a nossa convidada especial de hoje, que também é colaboradora do Grupo Diálogos, né? Fernanda Savic, pode se apresentar e bora conversar um pouco sobre esse tema aí, tão pertinente cada vez mais, né? Vamos lá. Bom, então, boa noite a todas e todos, né? Antes de tudo, tá? Eu queria colocar uma mensagem aqui, né? Declamar, né? Uns versinhos muito breves do meu conterrâneo que eu amo, né? Que se chama Paulo Leminski. E aí eu queria, né? Rapidamente aqui para a gente começar, né? Em mim eu vejo outro e outro. Enfim, dezenas de trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você e você. Assim como eu estou ele, estou em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos sós. Então, acho que esse poema do Leminski, ele traz um pouquinho do que a gente vai conversar, né, hoje, né, dessas relações todas nós e nós, né. E então, me apresentando, né, eu sou Fernanda, sou mãe, mulher, militante da agroecologia, militante da reforma agrária, sou trabalhadora da Fiocruz, pesquisadora, e atualmente estou aí na vice-presidência da Associação Brasileira de Agroecologia, né, uma associação da qual eu tenho um enorme prazer de participar, mas né, a vice-presidência estou nessa gestão, mas eu colaboro com o GT de Saúde da ABA, né, que a gente tem aí organizado algumas ações desde 2017. Então, né, primeiro, e antes de tudo, também queria agradecer, né, a Kátia e a Amanda por terem me convidado para fazer essa fala e abrir uma segunda parte, né, porque não é, né, na verdade é uma continuidade, mas é uma segunda parte dos debates aqui do grupo, debates que eu participei de 2 que foram muito legais e, né, espero estar participando de todos a partir de agora. E é uma honra estar abrindo essa segunda parte, porque eu acho que a gente está, né, essas discussões aí que são, na verdade, de caráter civilizatório, né? Porque é isso que a gente tem discutido, né? O que a gente quer, né? A partir de agora, como civilização, como sociedade, né? O que tipo de planeta a gente, né? Que tipo de sociedade a gente quer, né? Qual é o nosso legado e que tipo de relações, principalmente, a gente tem estabelecido e a gente quer manter ou não, né? E aí eu acho que a agroecologia, né, tem tudo a ver com essas questões. De coração eu queria que, né, e isso eu sei que tem acontecido, né, e é normal que aconteça, que a gente tem justamente um diálogo, porque são diálogos mesmo, né, então eu espero que a gente consiga isso, né, para a gente não ficar aí, né, falando por muito tempo. E então eu trouxe aqui umas questões assim que eu acho que são pertinentes. Eu não sei se todo mundo aqui tem ideia do que seja agroecologia, né, tem alguma noção disso, né? Então eu acho que, né, não tem como a gente não fugir disso, né, de discutir algumas questões aí que são, né, de questões mais conceituais, assim, mas a ideia é que a gente parta para as questões mesmo práticas do que a gente tem feito, né, no nosso cotidiano, o que isso tem a ver conosco, por que a gente fala de caminhos para o bem viver, né, o que é isso, concretamente, e enfim, né? Então, como eu falei, não dá muito para a gente fugir, né, de alguns conceitos, mas eu acho que eu quero trazer algumas coisas essenciais quando a gente discute da agroecologia. Eu acho que para além, né, um pouco do, né, se a gente destrinchar o que é a agroecologia, né, então a gente já está pensando, né,
né, ecologia, né, o estudo da nossa casa, né, do nosso lar, e o agro, né, inclui a nós, né, humanos, né, porque a gente não faz agricultura se não tiver humano, não existe isso, né, a agricultura, né, a cultura já diz, né, então precisa da ação humana para isso. Então é a nossa relação, né, a agroecologia é a nossa relação humana com o nosso ambiente, né, e o ambiente é desde o ambiente casa, né, até o ambiente planeta, até o ambiente, né, uma condição mais ampla, né. E então, quando a gente, como tem todas essas relações, é impossível a gente discutir a agroecologia e não pensar, por exemplo, numa questão de justamente de interdisciplinaridade, né, dessas conexões, dessas interfaces, né, de várias discussões. E eu acho que quando eu falo que eu pertenço ao GT Saúde, por aí já mostra, né, o que a gente tem chamado na agroecologia muito atualmente, né, dos nossos diálogos e convergências, né? Então, quando a gente fala de justiça ambiental, a gente está falando de agroecologia. Quando a gente fala de reforma agrária, a gente está falando de agroecologia. Quando a gente está falando de feminismo, a gente está falando de agroecologia também. Então, todas essas questões, elas são interfaces, né, que discutem essas relações, né, o que a gente está fazendo aqui, quais são as nossas relações, e são interdisciplinares, né. Então, acho que esse é um primeiro, né, alguns princípios básicos da agroecologia, né, ela é uma interdisciplinar, né, a gente está alcançando a transdisciplinaridade, né? Ela é sistêmica, a gente está falando de sistemas, a gente está falando de relações, de componentes, né, de elementos que convergem, que interagem, que fluem, né? Então são, né, sistemas que têm relações benéficas, que têm outros tipos de relações, mas que estão aí, né, conectadas, né? E principalmente a gente está falando de questões participativas, né? A gente não faz agroecologia de uma pessoa, né? A gente não faz, eu sozinha não faço agroecologia, eu faço agroecologia quando eu estou interagindo com alguém, né? E quando todas essas pessoas participam desse processo, né? Quando todos os envolvidos participam do processo, né? Eu pensar processos agroecológicos para uma outra pessoa não faz sentido algum se essa pessoa não participa comigo e não constrói junto, né? Então, essas são princípios, são questões básicas, né, quando a gente discute agroecologia. E se a gente está falando de participação, a gente entra numa outra questão que está vinculada ao nome agroecologia, que é o que a gente tem chamado agora cientificamente, né, de ecologia de saberes, né, que isso vem, né, dessas epistemologias do Sul e essas questões todas, mas que basicamente é o respeito por todas as cosmovisões, por todos os saberes e por todos os conhecimentos, né, no mesmo nível, né? Não tem mais ou menos, não tem diferente, né? São todos iguais, todos têm o mesmo peso, todos têm a mesma medida e todos têm são olhares diferentes para a mesma ferramenta, mas que ela, né, para o mesmo objeto, enfim, mas que eles precisam ser respeitados e mais do que respeitados, precisam ser considerados na hora que a gente vai construir algo coletivamente, né? Então, a agroecologia é isso, né? É pensar como que nós vamos construir processos, né? Mas que esses processos, né, produtivos, e sejam eles quais forem, né? Eles têm relação, né? Tem que ser considerados, né? Suas relações sociais, principalmente as comunitárias, as relações econômicas, as relações ambientais, as relações culturais, políticas e principalmente as nossas relações éticas, né? Então, quando a gente fala de agroecologia, a gente não deixa, né, de falar de ética. E aí entra uma outra questão fundamental que está, inclusive, no resuminho ali, né, no nosso da discussão de hoje, né, que a agroecologia não é uma prática, o que todo mundo está acostumado a dizer, né, produzir sem agrotóxico, né, a primeira coisa que, né, quando a gente pensa em agroecologia, é produzir sem agrotóxico. Não, né, produzir sem agrotóxico é uma das condições e muito práticas sobre isso, né? Então, a agroecologia prática, né, é uma prática produtiva diferenciada, né,
Mas não é só isso, né? A agroecologia é ciência também, né? Então, quando a gente fala de ecologia de saberes, quando a gente fala, né, de práticas participativas, de interdisciplinaridade, quando a gente fala dessas questões, a gente está falando de questões científicas, né? Não sei se a gente pode considerar, e aí essa é uma outra questão epistemológica, né? Novos paradigmas, mas a gente está falando de uma ciência diferente da ciência que a gente vem promovendo historicamente até hoje, né? A gente está inserindo novas questões nessa discussão toda. Quando a gente, e além disso, quando a gente coloca que a agroecologia ela também é uma questão política, né? Porque se a gente fala que a agroecologia, né, a gente tem que respeitar os saberes, a gente tem que respeitar as cosmovisões, né? Ela tem uma questão ética muito importante, tão importante quanto todas as outras. Então a gente está falando que ela é um movimento social, né? A gente está falando que ela traz, né? Ela carrega consigo toda uma abordagem, né? É um movimento de pessoas, né? Porque a ciência e a prática são feitas por pessoas, então são todas pessoas que estão mobilizadas dentro de uma conjunção de aspectos políticos e éticos que vão trazer questionamento para a ordem hegemônica. Então, a gente questiona as questões de como estão sendo feitas, né? Quando a gente questiona o agronegócio, daí pegando essa questão do agrotóxico, né? Que inclusive eu estou aqui com a minha camisetinha da campanha. Quando a gente questiona o agronegócio, né? E a gente questiona o uso de agrotóxicos no Brasil, né? Toda essa questão que só isso a gente poderia ficar uma semana conversando. Quando a gente começa a questionar isso, isso passa a ser um movimento político, porque a gente está questionando a ordem hegemônica brasileira que direciona todas as políticas públicas, tanto para a agricultura familiar quanto para a agricultura patrimonial e para o agronegócio brasileiro. Então, isso é um movimento político. Mas, além do movimento político, ela tem uma questão de movimentação mesmo, né? Porque a agroecologia ela não é uma coisa estanque, né? Quando a gente fala em prática, ela não tem uma fórmula, né? Ela não tem como a agricultura convencional, por exemplo, tem, né? Ela não tem um desenho estabelecido, né? As coisas são construídas participativamente. Então, ela tem questões culturais, locais, aspectos ecológicos e cuidados com o local onde ela está inserida, né? O contexto em que ela está inserida, que faz com que ela seja diferente, por mais que a gente use talvez as mesmas práticas, mas ela vai ter resultados e formas e processos completamente diferentes em cada lugar, né? Então ela totalmente uma prática, uma ciência e um movimento contextualizado, né? Ele está inserido dentro das suas, né? do seu contexto, do seu território e toda essa questão ela tem, apesar de princípios, né? Então a gente discute princípios na agroecologia, não conceitos estanques e fechados, né? Ela tem princípios que precisam ser levados em consideração, mas cada território, cada articulação, cada rede vai gestar isso de acordo com as suas características. Seus contextos. Exatamente. Então, vamos ver o que mais aqui, né? Então, a gente fala, né? Quando a gente fala, né, que a agroecologia ela é sistêmica, né? Ela tem essa questão dos sistemas, né? Então, quando a gente começa a questionar outra questão que envolve hoje em dia, né? Está muito pulsante essa discussão, e inclusive é o que vai desencadear os processos, né, futuros agora de outras discussões aí que a gente vai ter, né, que são os sistemas agroalimentares, né? Então, quando a gente fala de sistemas agroalimentares, né, a gente está falando de sistema, né? Então, o que é um sistema agroalimentar, né? Se eu tiver só uma produção limpa, isso a gente pode dizer que é um sistema, né? A gente pode dizer que isso a gente está promovendo a agroecologia? Não, né? O sistema agroalimentar ele tem que estar completamente vinculado a essa discussão. Então, com processos de econômicos, né, de financeiros envolvidos que sejam solidários, que tenham, né, que estejam dentro de um preceito mais menos selvagem,
Socialmente justo, poderia dizer assim. Socialmente justo, exatamente. Quando a gente fala desses sistemas agroalimentares, né, os sistemas agroalimentares, então, desde a cadeia, né, eu acho que não é só a questão da compra e venda, né, mas desde como ele vai chegar na mão do consumidor, esse produto, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo, como é que é o respeito entre elas, né, como é que a construção do valor desse produto é feita, né, e principalmente, daí entra numa outra questão que é a via contrária, né? Os sistemas agroalimentares, eles não são feitos apenas da produção para o consumo, mas também do consumo para a produção, né? Então, quando eu penso, né? E aí é uma outra bandeira que a gente tem discutido muito, né? Que comer e beber, porque não é só comer, né? O comer e o beber são atos políticos. Por que são atos políticos? Porque quando eu monto meu prato, né, quando eu vou pensar o que eu vou comer hoje, né, seja no café, no almoço, na janta, para além das questões saudáveis, né, de você optar por alimentos saudáveis, né, por verduras, frutas, né, não consumir açúcar, enfim, todas essas questões que estão nutricionalmente ligadas, né, à questão da segurança alimentar e nutricional, mas tem a questão da soberania, né? Da onde vem esse alimento? Quem produz esse alimento? Como é produzido esse alimento? Né? Então, assim, quando eu opto por comprar alimentos orgânicos, que não são realmente, né, livres de agrotóxicos, são produzidos sem adubos químicos, né, pensando em algumas relações ecológicas importantes, mas eles são vendidos nas grandes, nas grandes cadeias, né, de supermercados. Eu estou fazendo uma opção clara de linha linha política, né, de políticas públicas, né? Então, quem que eu estou incentivando quando eu compro esse tipo de alimento, ou quando eu opto por comprar alimentos que talvez inclusive podem até inclusive usar agrotóxicos, né? Porque a gente sabe que essas coisas acontecem também na agricultura familiar. Não vamos romantizar que a agricultura familiar é 100% perfeita, porque isso a gente sabe que não existe. Mas a partir do momento que eu opto em comprar numa feira, que eu sei que é de produtores, né, que vem da agricultura familiar, que pode, inclusive, não ser um produto sem agrotóxico, mas que ele está produzido dentro de uma lógica local, né, com produtos que são sazonais, né? Então, porque uma coisa é eu querer comprar um morango no mercado, aqui, né, no Carrefour, um morango orgânico todo ano, né? Outra coisa é eu comprar um morango sazonal da agricultura familiar na feira. Então, mesmo que eu opte por comprar um produto que de repente pode ser que tenha sido usado agrotóxico e tudo mais, mas eu estou conversando com esses agricultores, eu estou ajudando a fomentar esses agricultores e converso e digo, olha, vocês, né, não sei, o sistema produtivo de vocês estão usando agrotóxico, mas ia ser legal se vocês começassem a pensar em outros sistemas, né, incentivar, né, a partir do consumidor, incentivar que esses produtores, que essa família, né, que essas pessoas que estão produzindo comecem a buscar outros sistemas e eles entendam que isso também é uma necessidade, né, que isso também é uma via que vem do consumidor. Esse também é o nosso papel, né, como cidadão, né, ajudar, orientar. E isso faz uma diferença gritante na hora de montar o meu prato, né? Isso é direcionar políticas públicas daí para a agricultura familiar, para o fomento da agroecologia, né? Orientar políticas que facilitem, né, que essas famílias agricultoras tenham acesso ao conhecimento, ou às vezes e a maioria das vezes nem é falta de conhecimento, é falta de condições mesmo produtivas, porque as próprias políticas públicas, né? E aí eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente tem algumas políticas públicas de financiamento e de financiamento da produção da agricultura familiar que exigem, por exemplo, compra de semente híbrida, que exige, por exemplo, que você vai comprar milho, então esse milho já tem que vir atrelado a determinados produtos químicos que obrigatoriamente tem que surgir, tem que ter nota disso para apresentar na hora que você vai comprar. Então, assim,
não quero isso. Então, se eu não quero isso, eu tenho que promover outras coisas, né? Então, eu tenho que exigir que o governo promova para essas famílias outro tipo de política que vai gerar, né? Possibilidades de acesso, né? Só para mim dialogar contigo, claro, por favor, por favor. Né? Também trazer presente nesse debate que tu está colocando aí, disso, né? De que é uma luta, hoje em dia, estratégica, né? O controle das sementes, né? Que nós temos, no mundo, hoje, a gente tem 7 empresas, se não me engano, né, Fê? Tu que é agrônoma, que dominam todo o mercado, praticamente, de semente. Isso foi, por exemplo, a questão do milho, do soja, as principais alimentos que a gente consome hoje, eles estão na mão de cadeias, né? Que são os mesmos que vendem o veneno e que vendem o remédio, né? Exato. Que já não é mais nenhuma indústria de semente, né? A gente já está chamando isso falando em sistema, a gente já está chamando isso de complexo, né, da indústria fármaco-química agroalimentar, né? Porque ela envolve todas as coisas, né? Tudo isso, desde a produção de semente até o remédio que cura as pessoas que são contaminadas pelo agrotóxico. Cura. Cura, e é a mesma empresa. É a mesma empresa. E tem uma questão que eu queria trazer, que dialoga com isso aí, que todas as questões que tu tá trazendo, Fernanda, todas elas, né, a gente não tá usando toda essa explicação que você tá fazendo, dessa forma, desse sistema, isso nada mais é do que a transição para exatamente esse caminhos para o bem viver. Né? Então, assim, é uma contraposição, uma ruptura a esse modelo que, para nós, é excludente e leva à morte. Nós queremos a vida, a preservação da vida que está em primeiro lugar, né? Exatamente. Então, estão colocando aí para além do capital, muito além do capital, na verdade. A gente não quer mais o capital, é claro isso. Então, acho que toda essa discussão, né, tudo isso que você trouxe, Kati, é fundamental, porque a gente está falando e isso, né, entra, né, os movimentos sociais fazem muito isso, e a gente tem absorvido muito isso, né, bebido muito dessa fonte, né, que é fazer as denúncias, né, então, né, a campanha mesmo, né, eu faço parte da campanha, né, eu sou do comitê aqui do Mato Grosso do Sul, né, no olho do furacão, né. Então, a gente, na campanha, a gente faz as denúncias das contaminações e das intoxicações por agrotóxico. Bom, tá, mas e daí? A gente está fazendo a denúncia. E o que a gente tem de anúncio? O anúncio é a agroecologia, entendeu? Não existe outra, não tem alternativa para isso, né? Porque tudo que a gente trouxer de alternativa ao agrotóxico, a alternativa ao agronegócio, questionar a padronização da alimentação. Gente, hoje em dia, tá? Eu queria até trazer, depois eu disponibilizo para nós aqui, tem um artigo, na verdade, essas informações são gerais, né? Tem várias pessoas que discutem, mas eu sempre pego de um pessoal aqui da Embrapa, do Senargem, ali de Brasília, porque eles são daqui, né? A questão da padronização do alimento. Hoje em dia, tá, a alimentação mundial, mais de 7 bilhões de pessoas, tem em 6 carboidratos, 6 alimentos, a base alimentar, tá? São 30 alimentos, né, que compõem 95% da base alimentar, são 30 alimentos, e desses 95%, 75% vem de 6 alimentos. Batata, arroz, cevada, milho, soja e trigo. Então, assim, se a gente perde um desses alimentos por qualquer motivo, cai um meteoro que tem, sei lá, produz uma fumaça química que acabe com milho no mundo, a gente tá... acabe com arroz, por exemplo, que é mais fácil, né? A gente tem aí 3 bilhões de pessoas, né? Todo o Oriente, basicamente, tem no arroz a sua base alimentar. Então, se acabar por algum motivo, o arroz chegar uma super praga aí de algum lugar e acabar com o arroz, 3 bilhões e meio da população, metade do planeta, vai morrer de fome. Metade do planeta morre de fome. Então, assim, a gente vive numa fragilidade alimentar tamanha por conta dessa padronização
que é absurda, assim. Então, a gente come, se a gente sair daqui do Brasil, né, o prato de arroz e feijão, que pode ter a variação do feijão, né, da leguminosa em vários lugares, mas o prato de arroz com algo é o mesmo aqui, é o mesmo na Rússia, é o mesmo no Alasca, é o mesmo, né, nas ilhas do meio da Oceania. Então, assim, isso é um absurdo, entendeu? Pensar que a gente tem aí, né, milhares de plantas que já fizeram parte, né, da nossa alimentação de alguma forma, e que por conta de uma padronização alimentar que tem a ver diretamente com o agronegócio, com o capitalismo, né, com a padronização alimentar para facilitar a produção de commodity, que é isso. Então, essa padronização alimentar fez com que a gente viva numa fragilidade absurda, tá? Só para vocês terem uma ideia, existem mais de 3.000 variedades de arroz, né? Já que a gente está falando do arroz, existem mais de 3.000 variedades de arroz. 3.000. Quantas a gente encontra no mercado? 4 no máximo. 4, no máximo. Cateto, agulhinha, né? Vermelho, quando a gente encontra preto e vermelho. E olha lá, e quando encontra, né? 4 ou 5 no máximo. Dependendo do mercado, e deu. Nem isso. Vai ter cateto e agulhinha e deu, entendeu? Então, só que existem mais de 3.000 variedades de arroz. 3.000. Mesma coisa milho, né? Quantos milhos a gente conhece, né? Quem vem de família camponesa ainda vai encontrar uma variedade maior, né? Milho roxo, milho preto, milho branco, né? Os milho graúdo com grão mais menor e tal. Mas no mercado a gente vai encontrar um milho amarelo igual sempre, né? Não tem diferença. E existe também mais de 1.000 variedades de milho, né? Então, mesmo dentro das sem contar que o milho nosso, hoje, do mercado, nós não temos acesso, praticamente, é muito pouco no mercado, mesmo os agricultores da agroecologia, para chegar a esse milho orgânico, nós não temos uma quantidade, entendeu? Porque nós estamos quase complicadíssimas nessa produção de milho, né? É muito raro encontrar alguém que tenha sementes crioulas, que daqui a pouco vai estar compartilhando, e aí vira quase uma espécie de contrabando de sementes, assim, porque para conseguir é algo raro, né? Super difícil. E diz que no futuro, né? Um futuro bem próximo, a gente vai ter na ficção, né? Tem vários romances que ficcionam isso, que a gente vai ter uma guerra muito grande em relação à comida e à água, né? Então, e a gente nem falou da água ainda, né? Por isso que nem falamos da água. Água, ar, solo, questão da... E essa questão das sementes aí, mas isso assim, se a gente observar, Fernanda, na própria história, né, da preservação da semente, a história, mesmo que dessa questão milenar que tem todo mundo, lá num outro momento, a gente já conversou uma outra live lá, que tu tava falando lá das favelas lá do Rio, né, essa questão da preservação, por exemplo, ela é uma coisa milenária e ancestral. Por exemplo, nós temos várias sementes que chegaram no Brasil via os escravos, dentro dos cabelos dos escravos, né? E que hoje a gente cultiva, né? E se alimenta muitas. Por exemplo, o quiabo, né? O quiabo, como é que ele chegou no Brasil? É uma planta típica do povo africano, né? Das nações africanas, né? E adentrou o Brasil. E várias outras, sabe? Só para dizer, né? Não, mas, Kati, isso que você está falando da padronização, né? Que não é padronização alimentar, porque daí né, a gente tem que pensar em questões daí de escala, né? Isso, na verdade, é fluxo, que a gente chama daí geneticamente de fluxo gênico, né? Então, a gente está trazendo e está, de alguma forma, enriquecendo, né? Aumentando a diversidade. Mas essas questões de alimentação, né? De trazer, vai entrando em questões, inclusive, mais importantes, né? Quando eu estava falando dos seis carboidratos e grãos que nos alimentam, tem questões clássicas que eu não sei se eu cheguei a falar aquele dia, né? Mas, por exemplo, quando... vocês estão me escutando? Sim. Porque minha internet... Gente, deixa eu só fazer... Fer, deixa eu Fala, Amanda, claro. Uma breve interrupção.
Claro. Depois eu vou comentar aqui que a Maria Carmen falou, colocou aqui no chat, mas assim, a gente tem cerca de 8 minutos. Infelizmente, nossa conta Pro que já foi desativada. Mas acho que assim, dá pra gente tentar dar uma resumida e aí acho que vamos ter que fazer um novo diálogo só sobre agroecologia, porque o papo é bom e rende, né? Então... Isso. Gente, eu preparei tanta coisa, não consegui nem falar nada, porque ainda nem falei da questão das relações sociais, de mulher, de coisa. E eu, aí, como é um assunto que eu gosto, eu fico eternamente falando. Então, ainda bem que vocês me falaram e façam o resumo. É ótimo, mas ele, às vezes já apareceu a mensagem aqui para mim. Ei, não dá para gente sair e entrar? Abrir um novo e entrar? Ah, podemos. A gente não perde, entendeu? Só tem a Fernanda e a Maria. E nós aqui, a Vitória, né? Sim. Bruno. Mas Bruno já fez pai, quem mais? A Vitória, a Maria e a Fernanda. Daí as meninas teriam, a gente já passa para elas de volta e a gente entra em, tipo, só para não perder, para ter mais um tempo, né? Pode ser, gente. Vocês concordam? A gente fazer depois uma segunda reunião quando acabar isso aqui? Por mim, tá. Eu tenho tempo. Respondam no chat. Tá. Vamos lá. E aí, vamos ou não vamos? Porque senão a gente... O povo tá dizendo que sim. Então vamos. Vai, continua, Pé. Não, então, aí rapidamente, então daí depois a gente faz um resumo. Tem por exemplo, quando a gente passa, eu não sei se eu cheguei a falar aquele dia, né? Mas quando a gente pensa em vodka, tá? Não falou. Pode falar. A vodka, né? A bebida russa, né? Vocês sabem do que ela é destilada? Todo mundo sabe? Batata? Da batata? Batata. Só que a batata é originária da onde? Dos Andes. Andina? Todas as batatas são andinas. Inclusive, essa história de batata inglesa não existe, né? A batata é bem americana e tá aqui do lado. É colonização pura, isso aí. Exato. Então, assim, vocês pensem, né? Uma bebida que a gente acha que ela é super tradicional russa e tudo mais, ela tem menos de 500 anos, porque, né, até chegar a batata na Rússia, não foi imediatamente, né? Que os europeus chegaram ali nos Andes, pegaram a batata e levaram para a Europa. E, obviamente, quando ela chegou na Europa, ela chegou pela Espanha. Então, até ela chegar na Rússia e até eles destilarem essa batata para transformar em vodka, isso demorou um certo tempo. E ela virou uma bebida super tradicional russa, que a gente nem toma aqui na América, né? Só que ela é de uma planta americana. E a gente tem uma bebida europeia. Né, pegando a mesma história da batata, né? Existe uma história, né? Historicamente os irlandeses, né? Eles têm um memorial à batata, né? Tem um dia histórico só para a batata, porque os irlandeses quase foram dizimados, né? Por conta da fome e do frio, não sei exatamente a data disso, né? Mas eles têm a guerra da batata, enfim. Eles sobreviveram graças à batata, né? Que também é americana, né? Então, né, que é a americana, né? Então, essa relação dos alimentos, né? E do chocolate, Fernanda, né? É muito importante. A mesma coisa do chocolate, né? O chocolate é que o fumo, né? O tabaco, né? O tabaco que durante muito tempo era, né, na corte francesa e na corte inglesa era chiquérrimo fumar e tudo mais. Eles só foram, né? O tabaco só chegou lá depois que a América foi descoberta. O tomate, as especiarias, né? A pimenta real, a gente pensa na Índia, a gente pensa na pimenta, né? Na comida apimentada, lá eles usam outro tipo, né? O curry, né? Mas as pimentas mesmo, elas são americanas, todas elas. Existem acho que 2 ou 3 tipos, variedades de pimenta que são africanas, né? Mas o restante é tudo, né? A capsicum e algumas peráceas são todas americanas. Então, todas essas relações, né, são fluxos gênicos. O coco, né, a gente fala, tem uma floresta de coco, né, tem uma zona, né, tem a terra dos cocais, né, quer dizer, as terras dos cocais maranhenses é outra coisa. Mas o coco baiano, né, ali a região do coco, o coco não é daqui. O coco chegou aqui através dos portugueses quando eles estavam lá na Oceania, né, quando eles estavam lá ocupando Goa, lá na Índia.
Então, tudo isso é fluxo. E hoje em dia faz parte da nossa história, né? Não tem como pensar em cocada baiana, né? E não pensar no coco e tudo mais. Faz parte da história da Bahia, o coco. E o coco não é da Bahia. Não é. O coco da Bahia não é da Bahia. Mas, enfim, continuamos no próximo chat, é isso? No próximo link? Temos 3 minutinhos ainda. Aqui nessa. Se quiser aproveitar, porque daí assim, vai fechar 7h40, já começa a outra. Mandei aqui para você o link. Maria Carmen, quem sabe ela coloca aquela questão que ela falou lá atrás. O que ela trouxe? Isso, eu ia comentar aqui. Quer colocar? Maria? A Fernanda também abriu, ó. Vamos ver. Ela disse que não pode ligar o microfone. Ela falou: agricultura convencional satura o solo, cada vez mais alimentos estão pobres de nutrientes. Agroecologia alimenta o solo e também a água, né? Então, aí sem contar essas questões nutricionais aí e que a gente pode abordar agora na outra coisa. Aqui no Brasil tem uma experiência muito linda, maravilhosa, tá? Que tem a ver aí com a asa e com a convivência do semiárido, né? Tem a questão da fala, né? Das palavras, né? As questões epistêmicas, né, das palavras, né? Quando a gente fala de agroecologia, a gente fala de convivência, né? Combate é guerra, não cabe, né? Então, quando a gente fala de combate à seca e convivência do semiárido, a gente está falando de abordagens completamente diferentes com o ambiente, né? Então, uma promove determinadas ações e a outra, né, o combate tem outra perspectiva de trabalho, né? Então eu só estou pegando essa questão aí da seca, porque a gente está muito acostumada, vamos combater a seca. Não, ninguém combate a seca, você não tem como combater uma questão que é ambiental, que é inerente à região. É uma questão, exato, é uma questão ecológica. O que você pode é conviver com ela. E quais são as estratégias de convivência? Pois os sertanejos fazem isso há séculos, né? E existe um pessoal aí no Espírito Santo que tem trabalhado, e é um projeto lindo, se vocês puderem conhecer, eles se chamam Plantadores de Água. Então, a partir de algumas relações ecológicas que eles têm promovido da agrofloresta, eles têm plantado água, eles conseguiram fazer com que retornasse várias nascentes, vários rios que estavam mortos, vários córregos que se perderam em várias regiões do Espírito Santo, ali do norte do Espírito Santo, já na Bahia, e que se chama Plantadores de Água, e é muito legal, muito legal. Então, vamos para o nosso próximo bloco? Vamos encerrar isso aqui, daqui a pouco a gente se vê lá, então. Tá.